Olá, meus queridos amigos de Bertioga. Inicialmente eu gostaria de agradecer imensamente a grande oportunidade de estar com todos vocês nesses momentos em que tanto se faz importante a doutrina espírita, a mensagem de Jesus na vida de todos nós, habitantes da Terra, indivíduos que estamos, como vocês, exemplificam também a caminho da luz. Encontrar cada um dos seus corações nesse momento de pandemia, onde o isolamento social persiste e leva-nos a estar um tanto quanto distanciados fisicamente. Mas, por outro lado, aproveitamos essa oportunidade de nos encontrarmos distanciados para nos aproximarmos por esses fios invisíveis que a tecnologia é capaz de aportar para todos nós. Inicialmente, como dissemos, esse agradecimento geral, mas em especial ao Silvinho, ao Márcio, que nos acolheram para esse trabalho, para que pudéssemos entretecer com vocês esse diálogo fraterno, em nome do amor, em nome da paz, em nome da mensagem cristã, verdadeira e legítima para os nossos corações. Nós não pudemos estar com vocês fisicamente, ainda em Bertioga. Entretanto, quizá um dia teremos a oportunidade de nos abraçar e nos conhecer pessoalmente. Resolvemos conversar esta noite a respeito de um tema que é extremamente oportuno para as nossas vidas, que diz respeito ao Espiritismo e nós. Para iniciarmos esse diálogo, eu gostaria de começar pela primeira parte da nossa proposta, que é o Espiritismo. O Espiritismo, que é essa proposta eminentemente cristã. Haja vista que no bojo do seu conhecimento está a presença de Jesus, a presença magna do Mestre Nazareno, dando-nos referências à doutrina de que ela é nada mais, nada menos que esse mesmo cristianismo, a mensagem de Jesus, rediviva, estabelecida a partir de um ponto adiante em que podemos compreender a mensagem de Jesus, agora com os conhecimentos mais alargados, com os conhecimentos mais ampliados, e eles todos nos levando a esse mesmo objetivo que o cristianismo propõe, que é a melhoria íntima, o amor incondicional a todos aqueles que se reservam a nossa companhia ao nosso redor, no dizer de Jesus ou aqueles que são os nossos próximos. Assim, o Espiritismo vem estabelecer para conosco esse caminho bidirecional, um caminho que nos leva à luz, que nos leva às estrelas, que nos mostra que todos nós chegaremos à perfeição, relativa que seja, pois que essa perfeição absoluta somente encontra-se nas mãos do Criador. Assim, cada um de nós, espíritos, viajantes por essas estradas da vida, estamos caminhando em uma só direção, a direção do progresso. E eu, já de início, já trago boas notícias para cada um de nós, junto com a doutrina espírita. Todos nós, sem exceção, atingiremos um desejo, um desiderato que é próprio de todas as pessoas, ou seja, ser feliz. Assim, vocês daí, nós daqui, toda a humanidade um dia será feliz em plenitude. A nossa escolha, o nosso momento, a nossa oportunidade, cabe a cada um de todos nós, cada um à sua maneira, cada um ao seu modo,
sejam eles habitantes aqui da Terra ou qualquer globo estabelecido no espaço, pois que este é um outro peculiar ensino trazido da mensagem de Jesus, que hoje o Espiritismo recebe também com a mesma compreensão e ainda ampliada, pois que cada um de nós sabe das quantidades absurdas até de globos no espaço, e todos eles, diz no Espiritismo, habitados, como Jesus, o nosso meigo Rabi, já havia estabelecido para as nossas vidas que eles todos haviam de ter essas moradas para nós, os espíritos. A mensagem do Espiritismo é clara em outros pontos muito interessantes, como, por exemplo, a reencarnação, em que, oferecendo-nos essa vista para o futuro, dessa multiplicidade de vidas que atingiremos aquela perfeição relativa que abordamos agora, também conseguimos olhar para trás nessa retrospectiva. Ou seja, somos espíritos milenares e, como tal, vimos viajantes do tempo aportar no ano de 2020, trazendo as nossas conquistas do passado, conquistas da inteligência, conquistas que marcam para as nossas vidas algo absolutamente maravilhoso, que é a nossa capacidade de pensar, de raciocinar, de estabelecer relações, de encontrar outros corações, de estar num círculo de amizades que agora, quero crer, nós conseguimos ampliar nesse momento, atingindo também os amigos aí dessa maravilhosa cidade de Bertioga. E assim, nós, ampliando o nosso círculo de vistas, conseguimos estabelecer essas relações e dessas relações tirarmos frutos para o futuro. Quiçá sejam eles melhores. Entretanto, da mesma maneira que o Espiritismo nos mostra essas conquistas que fizemos ao longo da nossa trajetória, também ele vai demarcando um outro processo não menos interessante, que são também das nossas barreiras que construímos no passado. Ou seja, além de trazermos as nossas conquistas, também trazemos os erros que cometemos no passado, os equívocos que, dentre eles, estão marcas terríveis em corações, em mentes que oferecemos no passado. E são justamente esses erros, esses equívocos que nós vamos buscar corrigir nesse presente momento. Então, essas vistas para o futuro de grandes conquistas, também as conquistas que fizemos no passado, ambas se dirigem a este nosso presente, mas precisamos fazer essa balança entre uma e outra, encontrando no passado os elementos que atingem o nosso presente e que marcam a nossa vida com as dificuldades, mas também que esse presente se estabeleça para o futuro em condições mais favoráveis. Desta forma, nós encontramos uns e outros como irmãos, ou seja, vimos desse passado um tanto mais complicado, difícil, mas trazemos também desse passado amores, corações a quem devemos e devemos muito. E assim, é nesse círculo de amizades, esse círculo restrito desses amores é que nós vamos encontrar aquelas pessoas que estão ampliando as nossas condições de perceber esse mesmo amor. Em especial no nosso círculo mais íntimo. E é justamente nessas condições que nós vimos o Espiritismo estabelecer uma outra dimensão
para um ninho chamado família. Assim, a família com a doutrina espírita toma uma perspectiva totalmente nova e mais ampliada. Por quê? Porque nós encontramos essa família do sangue, mas também encontramos uma outra família, a família daqueles chamados espíritos amigos, esses espíritos que se afinizam conosco, e nele encontramos homens, mulheres, estabelecidos como filhos, como esposa, como mães, como pais, como netos. Todos eles nesse conjunto de circunstâncias, cada um a seu turno, oferecendo para as nossas vidas o que eles têm de melhor. Só que algumas vezes, esse tanto que eles têm de melhor é a lembrança dos erros que cometemos no passado. E aí, nós vimos aquele parente mais difícil, aquele parente mais complicado, vir e nos cobrar a assistência, nos cobrar aquilo que deixamos de dar nesse passado. Então, a família, esse grande cadinho, esse cadinho especial, esse lugar santo e santificado pelas nossas relações, é que toma essa dimensão particular com a doutrina espírita, na lembrança amorável de Jesus. Fazendo esse contraponto da mensagem espírita com a mensagem de Jesus, ele nos diz que é preciso honrar a pai e honrar a nossa mãe. Sim, essas relações estabelecidas na família são antes e mais nada do que esses elementos que nos dirigem para o futuro. E dentre esses elementos, nós podemos colocar tantas e tantas circunstâncias da nossa vida, que todas elas vão nos empurrando de alguma sorte para frente. Aquelas positivas, em que nós temos capacidade de entender melhor, compreender melhor, estudar, crescer, mas outras tantas que vêm nos mostrar pela dor aquilo que fizemos de equívoco. Ou mais, para nós, os cristãos verdadeiros, sabemos que ao alfinetar esse ou aquele, receberemos de retorno pela lei de ação e reação, ou causa e efeito. Cada ação que fizermos terá uma consequência e uma reação. Cada causa proporcionada por nós gerará um efeito. Quiçá possamos nós estabelecer, a partir de hoje, uma grande decisão de promovermos causas novas, causas nobres, que não nos distanciem de forma alguma do bem e do belo. Assim, construindo para nós próprios, não para outro, não para terceiros, elementos novos e joviais para um futuro melhor. Portanto, esse elemento da causa e efeito são ótimos para compreendermos o que a doutrina espírita é capaz de nos oferecer de entendimento da vida junto com a mensagem de Jesus. Por isso, quando ele vem estabelecer o amor ao próximo, é quase como dizer amar a si mesmo. Por quê? Porque amando ao próximo, estaremos promovendo essa ação em direção a ele. E pela lei de causa e efeito, estaremos repercutindo esse mesmo bem em nossas vidas. Assim, não que hajamos desta forma, de forma premeditada, pensada, calculada, não. Que o amor comece a se estabelecer em nós, simplesmente pela vontade e pelo desejo de amar e de desejar, ver aqueles que estão ao nosso redor melhor e mais felizes. Assim como nós estabelecemos essas relações
de facilidade, podemos estabelecer relações de dificuldade. E é aí que nós precisamos fazer o cotejo, como nos lembra o Espírito de Santo Agostinho, ao final do dia, que olhemos para as nossas ações e vejamos aquilo que promovemos do bem, aquilo que promovemos de equívoco, a fim de que, no dia seguinte, no momento posterior, mudemos a nossa forma de proceder. Então, o Espiritismo, na sua vastidão, na sua alegria contagiante, pois que aquele que ama, aquele que é feliz, tem em si esse sentido de gratidão pela vida. E essa é um outro aporte que o Espiritismo vem nos dando. Qual é o nosso verdadeiro sentido existencial? Que sentido é esse? Qual o propósito das nossas vidas? E essa é uma pergunta que deve estar presente todos os momentos em nossas mentes. Qual é o propósito da vida? E quando terminarmos de compreender esse grande propósito que a vida tem, que a atual existência tem, que é esse grande marco divisório que leva todos em uma direção de paz e felicidade, possamos encontrar algo adicional, que seja o propósito da nossa própria vida. Qual é o fio condutor da nossa existência? Qual é o caminho que decidimos para ela? Qual é o meu propósito? Que legado eu vou deixar? Algumas pessoas olham para trás e veem pranto e ranger de dentes, usando as palavras evangélicas. Entretanto, outras pessoas olham para trás e veem flores no caminho. O que temos plantado? Nós temos plantado sementes de construção, de paz? Ou temos plantado sementes de espinhos, de pedras, de brigas, de desentendimentos? Então, a mensagem espírita tem esse condão espetacular de fazermos um caminho para dentro de nós mesmos. Para muitos, as vidas vazias se estabelecem com muita dor. Por quê? Porque ao encontrar-se com si mesmos, muitos choram, sofrem, se desalentam. Mas nós que encontramos a Jesus, já conseguimos ter uma outra perspectiva. Por quê? Porque já conhecemos a mensagem viva e cristalina do Mestre. Assim, quando nós olhamos na nossa perspectiva do tema, o Espiritismo em nós, já conseguimos encontrar a mensagem viva do Cristo, reestabelecida a partir do Espiritismo. Agora, gostaríamos de olhar para outra parte do nosso tema, que somos nós. Ou seja, a grande proposição que precisamos fazer, que é uma mudança drástica de pensamento, é aqui. Retira daquela perspectiva de eu tenho um espírito para aquela perspectiva de eu sou um espírito. Por quê? A partir do momento que eu me reconheço como sendo um espírito imortal, eu consigo identificar em mim algo além da matéria. E nos identificando como alguém
além da matéria, toda a nossa perspectiva daqueles que estão ao nosso derredor também se resume da mesma forma. Já não vemos mais o nosso filho, a nossa filha, o nosso pai, a nossa mãe, como alguém que está ali para nos dar a vida material ou alguém que demos a vida material. Alguém que é um espírito imortal, que vai muito mais além do que aquela máscara, se é que assim podemos chamar, do corpo físico. Já não amamos mais as criaturas pela sua aparência e não mais reconhecemos a pessoa pela sua aparência. Estabelecemos a nossa conexão muito mais profunda, aquela conexão que a gente poderia chamar de espiritual. E é justamente nessa conexão espiritual que nós devemos estabelecer esse momento, exemplificando o estado que nós estamos, o momento que nós vivemos pela pandemia. Por quê? Agora nós estamos distanciados fisicamente. Entretanto, o que nos liga, o que nos une é algo muito além da matéria. E esse será um verdadeiro legado que a pandemia irá deixar. Por quê? Se antes já conseguimos nos reconhecer como espíritos imortais, agora que nós conseguimos nos comunicar além da matéria, como vocês estão fazendo comigo agora, mandando energias e boas energias para nós, estabelecendo esse vínculo de pensamentos, de sentimentos, mesmo sem termos apertado as mãos, nos tocado, nos abraçado. Hoje, vemos indivíduos e mais indivíduos através do telefone, através dos equipamentos, das câmeras, dos monitores. Então, a nossa vida de relação se estabelece de uma outra forma. Por quê? Porque somos espíritos imortais. Nós somos muito mais do que essa maquinaria física. E esse aprendizado, se é que podemos dizer desta forma, eu acho que sim, que a pandemia irá deixar para todos nós, é que nessas conexões nós podemos orar sem estar de mãos dadas, amar sem estar presente fisicamente, beijar sem que o nosso ósculo alcance o rosto do outro. Então, você e eu, de alguma forma, já estamos conectados por fios invisíveis, por fios imateriais, como espíritos imortais. Portanto, essas referências que fazemos dão-nos conta de que, ao estabelecermos e caminharmos em direção à compreensão desse legado da pandemia, estabeleceremos que as nossas orações, assim como a tecnologia, têm força de sentimento. Uma vez, estava eu em meu trabalho e víamos da janela onde estávamos na rua, dava segundo andar aproximadamente, um jovem com um telefone no rosto conversando com alguém. E eu via ele caminhando e eu observei que ele começou naquela conversa pelo telefone a se exaltar. E a gente via pelos brados que ele estava estabelecendo ali, e foi o que me chamou a atenção para observar pela janela, e ele gritava com aquele telefone, e naquele telefone eu percebia que estava tirando ele do sério. Chegou um ponto que a ira dele foi tal que ele esbravejou com a pessoa e pegou o seu próprio telefone e atirou ao chão. E eu te pergunto, o que foi que ele jogou ao chão?
Foi o telefone? Ou ele queria jogar ao chão a pessoa quem ele estava se comunicando? Essa é a mensagem que nós vemos em todos os lados. Do lado negativo, raivoso, como esse jovem que me referi, mas também podemos estabelecer o cuidado das mães. E quem não se lembra da sua mãe? E eu me lembro agora da minha doce mãezinha Dora, que todas as vezes que ela me leva no portão, abanando, ela diz: vai com Deus, meu filho. E hoje, ao ver os meus filhos, pois que os tenho 4, amados todos, e eu vou até o portão. E fico olhando na despedida, abanando a eles, e da minha intimidade eu digo: vai com Deus, meu filho. E aquela despedida vai junto e carrega algo além daquelas palavras, daquele sentido, daquele ósculo, daquele aperto de mão, daquele abraço, dos quitutes, eventualmente, que eles carregam. Eles carregam algo de mim. E ao carregar algo de mim, que seja o amor que eu tenho a eles. Assim, eu olho para minha mãe, os cabelinhos brancos, e ela me dizendo: vai com Deus, meu filho. E eu vejo nitidamente um rastro de luz que fica pelo meu caminho à medida que eu me distancio. Então, é justamente por aí, por esse encontro feliz, nós com a tecnologia, entendendo que somos espíritos imortais, que essa nossa conexão vai muito além da presença física. Por quê? Porque somos espíritos imortais. Assim, quando nós dizemos: eu sou um espírito, eu reconheço que sou esse viajante planetário, que estou em direção à luz, caminhando em direção aos altos cimos. Me reconheço como espírito que errei ali. Que isso não é uma simples teoria que serve para distrair as nossas mentes, que eu não estou aqui ensinando qualquer coisa a vocês. Antes, somos espíritos viajantes, caminhantes da mesma nau chamada Terra, que guarda você, guarda a mim. E juntos caminhamos em direção a um porto feliz. Assim, todos nós, homens e mulheres, já não vemos mais nas paredes dos centros espíritas aquela grande catedral que é capaz de salvar as nossas vidas. Não, vemos uma escola que dá condições de todos nós compreendermos a vida de uma forma diferente e por um prisma diferente. Já não vemos mais essas catedrais como sendo o lar daqueles que são os emissários eleitos de Deus. Reconhecemos sim, naquele que faz a exposição, naquele que dá aula de evangelização, naquele que faz o atendimento fraterno, nos recebe na recepção, que estabelece o contato com um ou com outro no centro espírita como irmão. E reconhecendo-o como irmão, eu dedico a ele os meus melhores votos, a minha melhor parte, porque também, da parte dele, por certo, ele verá a mim da mesma forma. Assim, o Espiritismo em nós tem esse condão de ser uma doutrina espetacular, com requisitos extremamente valiosos para a nossa vida. Essa vida que individualmente
carregamos para o futuro, um futuro melhor. Mas como unir as duas coisas, a doutrina espírita e nós? Alguns veem os livros, recitam as perguntas, sabem decorar as respostas. Outros estabelecem relações do verbo como ninguém. Falam com propriedade, usam as palavras como ninguém, estabelecem conexões entre um e outro título, uma e outra obra como ninguém. Entretanto, eu lhe pergunto, o que essa doutrina tem feito por você? O que o Espiritismo tem feito por nós? Como ele tem tocado a sua vida? Porque daqui eu me pergunto, como o Espiritismo tem tocado a minha vida? E quando esta pergunta retumbar em nossos ouvidos, nós gostaríamos de ouvi-la bem forte em nosso coração. E estabelecer o entendimento de um texto é uma coisa. Viver segundo aquele texto é outra absolutamente. Por isso, querido irmão, querida irmã, o Espiritismo não é apenas algo que devemos conhecer. Assim como Jesus não é apenas aquela estátua colocada nas igrejas, que também Jesus não esteja morando em nossos livros, que Jesus não faça parte apenas do Evangelho segundo o Espiritismo ou da questão 625 desse mesmo livro. Assim, o Espiritismo precisa estar perpassando em nossas veias, sendo bombado pelo nosso coração, sendo antes o fio condutor das nossas esperanças para o futuro. Nós que já nos compreendemos como espíritos imortais, que já nos compreendemos como os viajantes do espaço em direção à luz, para sermos melhores, precisamos olhar para fora e ver o outro, o diferente, aquele que não nos compreende, como um irmão, porque pode ser que lá na frente, daqui a pouco, sejamos nós os necessitados da compreensão alheia. Portanto, amigos queridos, que essas nossas reflexões sirvam para que estabeleçamos dentro de nós uma conexão entre a doutrina espírita, entre o Espiritismo e a nossa vida. E que essa conexão não seja apenas através do raciocínio, da mentação, daquele estudo bem arguto, estabeleça-se antes como conexão de amorosidade e de sentimento com relação a todas as pessoas que estejam ao nosso derredor. Que no Centro Espírita, que nós vivenciamos essa doutrina, seja realmente essa escola, mas que dessa escola levemos a mensagem viva e cristalina de Jesus e da doutrina espírita para as ruas. E nas ruas possamos ofertar o nosso melhor. E eu possa dizer lá fora, como eu digo aqui dentro, eu sou um espírita, eu sou um cristão. E que, ao dizer lá fora, que não sejam as palavras que digam antes, que sejam as nossas ações,
Que sejamos nós o modelo dessa sociedade nova e melhor que desejamos para o futuro. Enquanto muitos brigam por partidos, por times de futebol, por escolhas raciais, por posicionamentos a respeito da questão do sexo, que possamos, cada um de nós, olhar o outro e ver o outro como um irmão. Assim, ao olharmos para os céus, numa prece dizermos: Pai nosso que estais no céu, possamos sim perceber o chinês e o brasileiro, o italiano e o americano como irmão, pois que nesta pandemia pudemos entender como nunca que vivemos dentro do mesmo lar que chamamos terra. E aquilo que bate lá, a dor do chinês, a dor do italiano, a dor do espanhol, é igualzinha à minha. E se não cuidarmos dessa nossa bólide, se não cuidarmos da nossa casa, quem cuidará? Se nós não cuidarmos da nossa casa íntima, quem cuidará? Que sirvam então, amigos queridos, esse momento de distanciamento, um grande aprendizado para que, ao retornarmos, digamos, que saudades do dia, porque vimos a noite. Que saudades do abraço, porque vimos a ausência dele. Que saudades do calor, porque sentimos o frio. Então, amigos queridos, irmãos aí de Bertioga, recebam o nosso caloroso abraço, lembrando sempre que a mensagem viva de Jesus, que está em nossos corações, está em Curitiba, está em Bertioga, está no mundo, está em cada um de nós, desde que aprendamos a nos amar. Muito obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigado pelo carinho do convite. E recebam o nosso apelo a Jesus para que conforte cada um de todos vocês. E que o trabalho que cada um desempenha seja efetivamente aquele que os leve a dias melhores. Muita paz e até breve.